Muito bem, pessoal. Nós falamos aí das penicilinas, né? E paramos aí nos efeitos adversos das penicilinas. E falamos daquelas penicilinas clássicas, né? A penicilina G natural, a potássica, a benzatina. E depois eu comentei também sobre a penicilina V, que foi uma das primeiras que vieram para via oral. Bem, aí depois começaram a aparecer as penicilinas de uso oral. Depois, então, veio a ampicilina, né, que foi muito utilizada e ainda tem hoje, né? Só que a ampicilina, ela tem uma meia-vida também curta ainda, né? Em torno de 6 horas. E depois dela que vieram algumas penicilinas, né? Como o caso da amoxicilina, que a gente usa muito hoje, né? Amoxicilina. E a amoxicilina veio com a característica de ter uma meia-vida maior, né? E uma melhor, melhor disponibilidade por via oral, né? Só que tanto a, a amplacilina quanto a amoxicilina, né, elas também sofrem resistência, como nós já falamos, né? E principalmente pelas bactérias produtoras de beta-lactamases, as enzimas beta-lactamases, né, que quebram o anel beta-lactâmico, que é aquele anel que dá a característica do antibiótico. Então, as bactérias, elas formam essas enzimas e se defendem, então, do antibiótico. Muito bem. Aí, como uma forma, né, da gente amenizar a resistência, foi introduzir os inibidores de beta-lactamases. Então, e a gente vem utilizando isso ainda hoje, como, por exemplo, o ácido clavulânico, né? A gente vê muito hoje a amoxicilina associada ao ácido clavulânico. E essa associação é para quê? Para que esse ácido clavulânico ele iniba as enzimas beta-lactamases para inibir a resistência bacteriana. Tá? Só que isso já se usa há muitos anos, né? E hoje nós, se a gente for ver, nós também temos ainda, temos já aparecimento de bactérias também resistente a essa associação, principalmente infecções e vias aéreas superiores, né? Como o caso de sinusite e tal. Eu não entendi, é para voltar aonde? A resistência? E quem perguntou alguma coisa, gente, por favor, repita. O que foi para amenizar a resistência? Então, foi os inibidores de beta-lactamases, como o ácido clavulânico. Ele é um inibidor de beta-lactamase, que é a enzima que a bactéria produz. Então, aí você, inibindo a enzima, você inibe uma forma de resistência bacteriana.
mas eu disse que mesmo, né, essa associação hoje já está aparecendo cepas resistentes. Ok? Muito bem. E aí foram apresentando, né, surgindo aí os derivados, e depois vem as cefalosporinas, né? Cefalosporinas. As cefalosporinas, ela já deixa de ser natural para ser um antibiótico semissintético, né? Ela veio lá, parte dela veio dos fungos tal, e parte foi terminada, feita em laboratório, a partir de síntese, em laboratórios. Muito bem. As cefalosporinas, hoje nós temos ela aí divididas em gerações, né? Então temos a de primeira geração, a de segunda, terceira, e hoje já está tendo a quarta geração, né? Muito bem. As cefalosporinas, gente, em primeira e segunda geração e terceira geração, né? Isso não quer dizer que conforme o aumento da geração, você tem o aumento de potência, o aumento do antibiótico. Não, tá? Eles vão se diferenciando. Hoje nós utilizamos praticamente todas elas. Todas. A de primeira se usa, a de segunda se usa, a de terceira se usa, a quarta se usa, né? E o que vai diferenciando aí, principalmente? A de primeira geração, ela pega mais as, as bactérias gram-positivas, né? Enquanto pega muito pouco a gram-negativa. Aí, você vai para uma segunda geração, aonde ela aumenta a potência dela para gram-negativas e diminui um pouco a potência para algumas gram-positivas. E aí, se você for para terceira geração, tá? Ela pega muito mais cepas gram-negativas, pega algumas específicas gram-positivas. E a de quarta, a potência dela é destinada para alguns tipos de bactérias mais resistentes, né? Professor, a de terceira geração, ela pega menos a negativa, a gram-negativa? Não, ela pega mais. Mais gram-negativa e diminui para gram-positiva. Tá? Então, ela começa assim, começa mais para gram-positivo, né? Gram-positivo, aí vai a segunda geração, tenta equilibrar um pouco, gram-positivo e negativo, a terceira geração pega mais negativo e menos positivo. Tá? Mas a gente usa elas, praticamente todas elas, né? A de primeira geração, a gente usa muito elas como profilática, né? Quem vai aí a fazer estágio em cirurgia e tal, você vai ver que se usa, né, a cefalosporina de primeira geração em casos de pré-cirúrgico, né, como profilático, né? Você usa aí antes da cirurgia, e se precisar, durante a cirurgia, se for uma cirurgia longa, né,
e pós-cirúrgico. Então, se usa muito ainda a de primeira, ela é profilática, né? Em hospitais, a gente usa muito o Kefazol, né? E em comprimido, a gente usa muito o Keflex, né? Que é tudo um tipo de cefalosporina. Né? As de segunda geração, se usa ela bastante para alguns tipos mais específicos de infecção, como vias aéreas superiores, sinusite e tal, a gente usa muito elas, né? Tem um nome comercial aí, o Zinat, a gente usava muito. E a de terceira, né, que é bastante utilizada também em ambiente hospitalar, né, por ter um espectro muito grande, que é a Rocefin, né? A Rocefin a gente usa muito em hospitais. E aí vai. Então, agora, como que a cefalosporina age? Ela é também um beta-lactâmico. Ela vai agir de uma forma muito semelhante, né, às penicilinas. Elas vão agir, as cefalosporinas, a nível de parede bacteriana, né? Elas vão entrar na parede, vão se ligar às proteínas ligadoras, né? E vão lá agir naquela hora que eu disse para vocês já, em que a bactéria está se dividindo, onde está havendo a formação de uma nova parede, né, para surgir uma nova bactéria. E elas entram lá, elas vão fazer parte dessa nova constituição, a parede bacteriana, deixando aquela parede mais frágil, né, onde elas fazem as ligações com aquelas proteínas ligadoras, né, de penicilinas, e também tem a capacidade de inibir algumas enzimas que estão presentes nessa arquitetura da parede bacteriana. Então, elas deixam essa parede muito frágil, sensível, e como que a pressão dentro da bactéria é muito alta, e essa parede ela se torna frágil, ela acaba se rompendo, né, não suportando, e a bactéria morre. Então, a forma de agir da cefalosporina é muito semelhante das penicilinas, né, a nível de parede bacteriana. Né? Muito bem. E as resistências? A resistência também a mesma coisa, né? As bactérias aprendem a se defender das cefalosporinas através, né, de modificação da parede bacteriana, tornando essa parede mais impermeável aos antibióticos, modificando as estruturas ligadoras, né? Elas se modificam e aí elas acabam aprendendo, então, a se defender, né, dos antibióticos. Isso, infelizmente, acontece. As cefalosporinas, ela tem uma característica, assim, de causar menos reações adversas, menos reações alérgicas que as penicilinas. Em caso de alergia às penicilinas, em alguns casos você até pode substituir pela cefalosporina. Só não é aconselhável, ou melhor, não se deve substituir em caso se a pessoa teve algum choque pelas penicilinas. Aí você não deve usar as cefalosporinas.
mas casos de reações alérgicas menos preocupantes, né? Você pode utilizar que normalmente quem teve alguma reação à penicilina não deverá ter as cefalosporinas. São drogas mais seguras. Essa parte eu não entendi. Quem teve uma reação alérgica à penicilina, ela não pode substituir pela cefalosporina? Não, normalmente, você pode substituir, tá? Só não pode substituir se a reação for o tipo choque anafilático, tá? Uma reação forte. Aí você não substitui, tá? Mas em casos mais leves, mais brandos, você pode substituir, que dificilmente a cefalosporina vai provocar algum tipo de alergia. Ok? Entendeste? Ok. Muito bem. Então, as cefalosporinas, tá? Praticamente isso aí que nós temos que falar. Certo? Não tem muita coisa. No slide você vai ver que tem lá um monte de fármacos, isso é tudo, tá? Para você ler, mas não interessa nada, tá? Precisa aí o que é principal. Saber que existe as gerações, a principal diferença delas, quem pega mais gram positivo, gram negativo, o mecanismo que elas agem e a resistência. E Zé Fini. Beleza? Muito bem. Gente, e a cefalosporina, a gente usa muito elas, né? Como o caso da cefalexina, né? A gente usa muito para infecções de pele e tal, de garganta, essas coisas todas. Beleza? Muito bem. Agora, tem uma outra classe, gente, que se usa muito, mais em ambiente hospitalar, que são os aminoglicosídeos. Aminoglicosídeos, tá? Esse é o nome da classe, aminoglicosídeos. É uma classe de antibióticos, né, de estrutura muito grande e que sofre alterações na modificação de pH. Então, é muito difícil de ser absorvido por via oral, tá? A gente usa parenteral. E também se usa por via tópica, em forma de pomada. Um exemplo dessa classe é a neomicina, que a gente usa via tópica, né? A famosa aí nebacetim, e a gentamicina. A gentamicina, a garamicina, né? A gente usa muito aí para alguns tipos de infecções. Bom, gente, essa classe, aminoglicosídeo, ela age no interior bacteriano, tá? Então, veja, ela tem que atravessar a parede, a membrana, e vai no interior bacteriano. O alvo dela é a porção 30S do ribossomo. Ela se liga, tá? Essa porção 30S do ribossomo, e ela então vai interferir na síntese de proteínas. Ela faz com que a bactéria passe a sintetizar proteínas que a gente chama de erradas, proteínas erradas. E essas proteínas erradas, a bactéria vai
utilizá-las para a formação, para a formação de membranas, de paredes, né? Só que por serem proteínas erradas, a bactéria acaba perdendo a permeabilidade, ou não seria perdendo, mas seria modificando, né, a permeabilidade, alguns íons, e a bactéria acaba perdendo esses íons e acaba aí indo à morte. A bactéria morre, tá, por essa diferença iônica que provoca por causa dessa alteração, né? Por causa dessa produção de proteínas erradas. É uma classe, tá, que a gente usa em associação com outros antibióticos. Eu já comentei isso já com vocês. A gente usa os aminoglicosídeos com as penicilinas, com as cefalosporinas, né? Mas eu volto aqui a frisar, essa associação, apesar de útil e pode ser feita, mas ela não pode ser feita no mesmo frasco, no mesmo equipo. Esses dois antibióticos não podem entrar juntos, tá? Porque se eles estiverem em concentrações altas, né, juntos, eles vão reagir entre si, vão precipitar e vão perder a atividade. Então, não podem ser administrados juntos. Tem que ser separadamente. Cada um em um equipo, cada um em um local. Ou em horas diferentes, tá? Mas nunca junto, no mesmo tipo de equipo. Tudo bem? Bom, essa classe aminoglicosídeo, gente, tem algumas particularidades interessantes. Uma, a Júlia está passeando? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, né, Júlia? Essa classe aminoglicosídeo é o seguinte: ela, quando administrada intravascular, porque ela pode ser administrada tanto intravascular como intramuscular, né? Quando se administra intravascular, ela não pode ser feita pura. Ela precisa sempre ser diluída, tá? E aplicada de forma muito lenta. Então, a gente fala que tem que ser aplicada no gota a gota. Por que isso? Porque essa classe pode provocar alguns efeitos tóxicos, principalmente 3: ototoxicidade, neurotoxicidade e nefrotoxicidade. Fugiu agora o termo. Nefrotoxicidade. Então, nefro, oto e neuromuscular. O oto é de ouvido, né? Isso, ouvido. Só que quando, tá, você faz uso intravascular direta ou intravascular rápida, tá, esse antibiótico pode provocar um tipo de neurotoxicidade que é o bloqueio de junção neuromuscular.
O bloqueio de junção neuromuscular vai provocar a parada de muitos músculos, né? Inclusive músculo respiratório, e pode dar aí a parada cardiorrespiratória. Então, não se pode aplicar diretamente ou aplicar rápido, tá? Num caso, tá, desse antibiótico provocar algum bloqueio de junção, você precisa, para reverter esse bloqueio, aplicar cálcio, tá? Tem que dar cálcio na veia para reverter esse bloqueio de junção. Ok? Muito bem. Quando aplicado intramuscular, ela não é uma injeção que dói, que provoca dor, tá? Ela não é, tá? É uma injeção comum, normal, né? Então, não dá para comparar ela com a bezetacil, né, que dói, essas coisas, não. Só que com o uso repetido, tá? Ela pode provocar uma coisa que a gente chama, no músculo, chamado de enduração. O músculo fica com uma camada dura, tá? Você põe a mão, você sente, tá endurecido. Parece que formou uma capa, aquele músculo, né? Que muitas vezes você precisa aplicar lá, você tem que perfurar aquela capa, né? Mas isso aí é nada de prejudicial, nada. Tá? Um minutinho, gente, que está tendo uma briga aqui em família. As minhas cachorras estão brigando. Então, essa forma de endurecimento, tá, do músculo, depois você pode controlar isso com tiroidite, compressa quente, né, sem maiores complicações. Ok? Muito bem. Outro detalhe. Nessa aplicação intramuscular, tá, o indivíduo ele não pode fazer uso da aplicação e logo após a aplicação sair para uma atividade física, para um caminhar, para uma academia. Tá? Não pode. Por que não pode? Porque essa injeção é preparada para ser aplicada no seu músculo, tá? E ter uma absorção pré-determinada. Se você fizer a aplicação no seu músculo e você sair para uma atividade física, o que vai acontecer? Na atividade, no caminhar, no andar, no correr, ou sei lá o quê, né? Você vai provocar o aumento de circulação no músculo. Vai aumentar muito a circulação. Aumentando a circulação, aumenta a absorção. Então, você pode ter um pico alto desse fármaco na circulação, e aí é a mesma coisa que você tivesse aplicado intravascular rápida. Você pode ter a neurotoxicidade. Certo? A neurotoxicidade. Então, não se deve, né, fazer aplicação e sair para atividade física. Tudo bem, gente? Até aí, tudo certo? Muito
Tô bem. Ok, 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 ok. Continuando, então. Esses aminoglicosídeos, tá? Eles também vão gerar resistência bacteriana, como, infelizmente, como todos os antibióticos, né? E a resistência bacteriana, tá? O ismo, né, de resistência sempre vai sendo, praticamente os mesmos, né, que a gente conhece, né? Mas, aqui no caso do aminoglicosídeo, nós temos aí, a bactéria aprende a se defender da permeabilidade, né? Não deixando o antibiótico entrar, modificando a porção 30S para que o antibiótico não reconheça essa porção, né? E existe um outro mecanismo aí, que é chamado de mecanismo de efluxo. A bactéria, ela cria como fosse uma bomba de expulsão. O antibiótico entra, tá? A bactéria pega esse antibiótico e, pumba, joga para fora. Joga para fora. Esse mecanismo é chamado de mecanismo de efluxo, né? Então, é um canal que é criado, né? E funciona como uma bomba de expulsão desse antibiótico. Ok, gente? Então, esses são os mecanismos de resistência dos aminos glicosídeos. Muito bem. Eu falei para vocês que essa classe pode provocar, né, os efeitos ototoxicidade e nefrotoxicidade. Muito usa Ih, travou esses... tudo. Oi? Travou tudo. Travou? Travou como? Travou a imagem e o áudio. Isso não está... É meu ouvido? Agora tá cortando. Tipo, voltou, mas tá cortando. Oi? Melhorou? Foi. Posso continuar? Vai com calma, que aí se travar de novo a gente não perde muito. Tá bom, então. Professor, Eu só estava... Oi? então eu ouvi o senhor falando que ele vai causar o de ototoxicidade, de nefrotoxicidade, e no caso ele não causa o de neuro? Causa o... Sim. Então, o que eu estava dizendo que esses antibióticos, né, eles podem provocar a nefrotoxicidade, neurotoxicidade e a ototoxicidade, né? E aí eu ia começar a falar uma coisa que acontece. Tem que tomar um certo cuidado quando se faz uso de vias diferentes ao mesmo tempo. Como, por exemplo, a neomicina em pomada, né, a gente usa, né, pela via, né, inferida e tal, mas
quando a gente usa, né, numa área pequena, né, o efeito de absorção dela é muito pequeno, é insignificante. Mas existem situações né, que a área que a gente usa é muito grande. Vamos supor, um paciente queimado, né, ou uma úlcera muito grande, né, que se usa muita pomada naquele tecido lesionado. Então, essa pomada pode ter absorção. E aí, você usa a pomada nessa área e você usa o antibiótico por via parenteral, você está usando uma dose alta, tá? Então, tem que tomar um cuidado com isso. E aí pode precipitar o efeito tóxico muito mais rápido, né? Então, é o que a gente tem percebido, né, assim, em alguns casos, tem algumas citações sobre isso, tá? Então, tomar muito cuidado quando se usa eles em vias distintas. Tudo bem? Muito bem. Vamos começar a falar sobre a nefrotoxicidade. Esses fármacos, eles são excretados pelos rins, né? Veja, normalmente eles não entram na célula humana. Eles não entram, eles não conseguem atravessar a membrana, tá? Por diferença e polaridade. Mas as células do túbulo contorcido renal, então as células, né, dos túbulos renais, tem um sistema de carreador que pega esse antibiótico que está sendo excretado e coloca ele para dentro da célula. Coloca ele para dentro da célula. Veja o interessante. Então, são carreadores de células tubulares, né, renais, que consegue pegar esse antibiótico que está passando pelos túbulos, que seria excretado e joga para dentro da célula. Uma vez esse antibiótico dentro da célula, ele acaba indo para dentro de lisossomas, né? E lá dentro ele acaba inibindo enzimas, tá? Que iriam degradar lipídios. E aí você acaba tendo um acúmulo de lipídio. Fazer com que Travou de novo. esses... No acúmulo de lipídios. a gordura trava mesmo, né? Está sem som? Sem som? Calma, tá voltando. Voltou meio que agora. O que está acontecendo? Está travando para todo mundo, gente? Ou está travando só para algumas pessoas? Tá travando aqui também. Porque a minha internet está boa.
Só se é o da faculdade, né? Porque a gente está usando a faculdade, né? O e-mail da faculdade. Bom, Professor, posso só uma continuar? partezinha que eu perdi. Eles entram Sim. na célula humana por diferença de que mesmo? É só essa parte. Não, eles não entram. Eles Não, não entram. eles não Tá? entram. Isso, desculpa, Eles não não entra na. entram porque tem Isso, uma diferença. Eles não entram porque tem uma diferença de cargas elétricas. tá. Tá? Então, ele não consegue penetrar. Mas, nas células tubulares, essas células têm um transportador, ele chama de carreador, que puxa ele para dentro da célula. Ok? Ok, obrigada, era só isso. Então, uma vez dentro dessa célula, vai para os lisossomas, inibem lá enzimas que iam degradar lipídios, né? Não degrada, acumula lipídios, chamamos de lipidose, e esse acúmulo de lipídios vai forçar a liberação de enzimas lisossomais. As enzimas, o lisossoma, são liberadas para o interior das células. E o que são essas enzimas? São enzimas digestivas, né? E essas enzimas acabam digerindo essas próprias células tubulares, o que leva à necrose dessas células. Daí que vem a nefrotoxicidade, tá? Então, é muito perigoso, né? Tem pacientes que perdem até a função renal, né? É muito perigoso. Então, é por isso que leva à nefrotoxicidade. Bem, tem uma coisa aí, a particularidade que a gente precisa entender. Esse antibiótico, ele tem a característica de ação pós-meia-vida. O que é isso? Ele continua tendo efeito depois de sua meia-vida. Isso por quê? Porque a meia-vida é a meia-vida plasmática dele. Mas ele saiu do sangue, mas ele está dentro das bactérias. Ele está agindo ainda nas bactérias, né? Então, a gente fala que é efeito pós-meia-vida. Então, esse efeito pós-meia-vida desse antibiótico é muito alto. O que permite, tá? O que permite a gente fazer administrações em dose única, é diária. Então, veja só a manobra que é feita para se amenizar o risco de uma nefrotoxicidade. Vamos supor, se o indivíduo ele precisa utilizar, vamos supor, 60 miligramas de gentamicina, de 8 em 8 horas. 60 miligramas. Isso, em 24 horas, daria 180 miligramas, né? Só que quando ele faz a administração de 60 miligramas, de 8 em 8, vamos supor que dessas 60 miligramas, aqueles transportadores, aqueles carreadores renais, eles têm a capacidade de pegar 10 miligramas e jogar para dentro das células.
É porque eu digo capacidade, porque esses carreadores, eles são limitados. Eu tenho um número X. E uma vez eles ocupados, eles não conseguem carregar mais. Então, eles saturam. A gente chama isso aí de saturação. Então, supondo, tá? Suposição, que em 60 miligramas, 10 miligramas, ele pega e ocorre a saturação. Tudo bem. Só que daí 8 horas, esses carreadores, eles vão estar livres. E aí eu dou mais 60 miligramas. Eles vão lá e pegam mais 10 miligramas. Aí daí 8 horas, novamente. No fim de 24 horas, essa célula, ela pegou o quê? Ela pegou 30 miligramas para dentro dela. Ok? Muito bem. Agora, se em vez de eu fazer 60 miligramas de 8 em 8, eu fizer uma única dose de 180 miligramas, vou lá e pumba, uma dose única. Esses carreadores vão pegar 10 miligramas. Porque vão pegar, vão saturar e não vão pegar mais. E não vão ter outras doses. Entenderam isso? Então, em 24 horas, tá, se eu fizer uma dose única, ele vai pegar só uma vez. Agora, se eu fracionar, em cada dose, ele vai pegar um pouco. Então, por isso que esses fármacos a gente usa muito em dose alta e em dose única, uma vez ao dia, para amenizar esse efeito de nefrotoxicidade. Ficou claro isso, gente? Eu tô confusa, na verdade. Porque não Então, falou lá diga. no começo que quando você aplica tem que ser diluída de forma muito lenta? Sim. Então, tipo, o tempo não interfere contanto que a dose seja alta? Ou não? Não. Vamos supor, para você fazer uma aplicação de 60 miligramas ou de 180 miligramas, a diluição vai ser a mesma e o tempo de aplicação será a mesma. Tá? O que está mudando é só a concentração do medicamento. Tudo bem? O que você não entendeu? Mas justamente essa concentração alta não é o que faz mal? Eu sei que você acabou de falar agora que seria melhor porque aí você ocupa os carreadores, mas, pô, tô confuso. Então, a alta dose, tá? Uma dose única, tá? Ela, ao contrário do que se imagina, tá? É menos preocupante do que doses fracionadas, com relação ao rim, tá? Com relação ao rim. Tá? Você pode ter outras preocupações, mas que aí você vai ter isso de qualquer jeito, como ototoxicidade, isso aí não tem jeito, tá? Mas com relação ao rim, para proteger o rim, é melhor uma dose única, diária. Uma dose alta, diária, tá? Você evita a nefrotoxicidade, em razão, né, de você gerar essa saturação desses carreadores e manter o efeito pós-meia-vida, tá? Por muito tempo, ele vai continuar tendo a sua ação em 24 horas, sem prejudicar. É tudo em função do rim. Não sei se eu me fiz claro. Fez sim, agora entendi. Obrigada. Tudo bem? Então, para proteger o rim, né?
Agora, o efeito de ototoxicidade. Esses antibióticos, eles atravessam, né, as membranas do ouvido interno, e eles acabam entrando na linfa e na perilinfa, né, que é o líquido que tem dentro do ouvido. E quando eles entram lá, tá, eles entram e a permanência dele lá é por muito tempo. Ele não consegue ser eliminado com facilidade. E aí, a permanência dele dentro desse ouvido, desse líquido, acaba comprometendo a troca iônica da linfa e da perilinfa. Então, você acaba tendo aí como eu diria aí, a modificação, né, de osmolaridade, e isso acaba gerando lesão em células cocleares, tanto em células cocleares, como você pode também lesionar, provocar um efeito tóxico no vestibular, né, que é o nosso sistema, né, o vestibular, que dá a nossa orientação, né. Esse efeito de ototoxicidade, normalmente ele é irreversível, tá? Irreversível. Ele começa se instalando, né, com um zumbido, né, dando uma pressão, um zumbido, tá? Todo zumbido de ouvido, gente, é um sinal de lesão, tá? Então, apareceu aí um zumbido, precisa ser visto. Isso é sinal de lesão. E é assim que ele começa alertando, tá? Zumbido. E aí vai lesionar, né? E você passa a ter dificuldades auditivas, tá? E isso é irreversível, tá? Não reverte. Muitas pessoas que ficam muito tempo internadas, né, utilizando antibióticos, né, tal, sai do hospital com problemas auditivos, porque muitos antibióticos levam a problemas auditivos. Depois você tem que usar aparelho, tal. Isso daí é uma coisa que, infelizmente, não tem como, tá? O comprometimento vestibular já é, logicamente, que incomoda, né? Você fica como fosse a labirintite, né? Mas, com o tempo, você se adapta, né? Porque a gente tem outros meios sensoriais, né, de controlar isso aí, a visão, tal, então você consegue regular. Agora, a audição, não. A audição é irreversível. Ok? Então, falamos em nefrotoxicidade e falamos em ototoxicidade. A terceira toxicidade, eu já falei meio por cima, é a neurotoxicidade, né? A neurotoxicidade principal que essa classe pode provocar é o bloqueio de junção neuromuscular, né? O indivíduo tem um bloqueio de junção, né? E você pode ter uma série de complicações, até a morte, por causa disso. Normalmente, né, a pessoa começa a sentir uma certa fadiga, né? Uma lassidão, né? A lassidão é aquele estado de exaustão, né? Você se sente cansado, você perde força, força muscular, você não tem força nas pernas, você não tem força para nada, né? Então, isso aí é um sinal de neurotoxicidade, né?
É muito preocupante. E pode dar, algumas vezes, um sinal na visão que tem um nome e que esse nome agora ele fugiu. Você começa a ver uns pontinhos na visão, né? Começa a ter aí, como fosse aquelas luzinhas, né? Piscante, tá? Tem um nome, gente, tá? Eu vou lembrar o nome. Não sei o que, cintilantes. Começa a brilhar, esses pontinhos. Também é provocado por essa neurotoxicidade, né? Tem um nome, até parece com o nome de uma capital europeia. O alemão aqui. Bom, é isso daí, gente. Então, essa classe pode dar neurotoxicidade, ototoxicidade, nefrotoxicidade, tá? Amenizamos o efeito da nefrotoxicidade fazendo dose única diária, né? Não administrar junto com outros antibióticos, sempre separados, né? Se aplicar intramuscular, não fazer atividade física, certo? Eu acho que sobre amino, eu acho que eu comentei o principal, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Perguntas? Eu vou parar a gravação. Eu posso?